Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar aí a unidade 16 de português, tá? Que fala sobre consumismo, não é brincadeira, tá bom? Nós vamos iniciar, pessoal, porque ainda temos toda uma unidade para concluir antes das avaliações, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas poucas páginas, tá bom? Nessa unidade, nós vamos aprender o relatório, mais um gênero textual aí, tá? Mas o que é relatório? É um texto em que uma pessoa ou comissão encarregada de examinar determinado assunto apresenta uma descrição e avaliação a respeito dele, tá? Agora vocês vão entender melhor com um exemplo. O exemplo que nós temos aqui, falando aí sobre o consumismo infantil, um problema de todos. Vamos lá. Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia. Mas o que é ideologia? É a ciência da formação das ideias de um sistema, tá? Vamos pensar como a ciência que estuda a formação das ideias, tá? Um hábito mental forjado. O que é forjado? Criado, inventado, que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, se é homem ou mulher, a faixa etária, a idade, a nacionalidade, se é brasileiro, se não é, a crença ou poder aquisitivo, crença de religião, ou a situação financeira. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de massa são estimulados a consumir de modo inconsequente. As crianças que vivenciam uma fase de peculiar característico desenvolvimento e, portanto, mais vulneráveis. O que quer dizer vulneráveis? Que podem ser prejudicadas. Mais vulneráveis que os adultos, não ficam fora dessa lógica e, infelizmente, sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo, como a obesidade infantil, o estresse familiar, a banalização. O que é banalização? É a ação de tornar-se muito comum. A banalização da agressividade e violência, entre outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e interesse geral. Lá na página 59 continua o relatório. De pais e educadores a agentes do mercado global, todos voltam os olhares para a infância, os primeiros preocupados com o futuro das crianças. Já os últimos fazem crer que estão preocupados apenas com a ganância. Que é a ganância, gente? É a vontade grande de ficar rico, de ter lucros em seus negócios. Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor em informação, consumidor de hoje e do amanhã, e uma poderosa influência nos processos de escolha de produtos ou serviços, tá? Então, nesse texto tá fazendo aqui uma crítica, né, um relatório aí sobre o consumismo infantil, né? Aquela capacidade das pessoas de quererem sempre comprar muitas vezes coisas que não são tão necessárias. A página 59 diz assim, no dicionário: em uma de suas acepções, o verbete do vocábulo consequente apresenta o sentido de prudente, responsável. Sabendo disso, explique o que se quer dizer com consumir de modo inconsequente. E aí, gente? De modo inconsequente. De modo que a pessoa consome de um modo irresponsável, de um modo imprudente, sem pensar nas consequências. Inconsequente é isso, é quando a pessoa não pensa no depois, a pessoa age por impulso, né? Sem pensar na consequência que aquele ato pode causar. Se a pessoa vai ficar endividada, ou se a pessoa vai fazer realmente uso, se é necessário aquela compra, ou se é para algo momentâneo, uma satisfação momentânea.
e depois vai ficar jogado, enfim. A gente precisa ter consciência, né, daquilo que a gente vai comprar, se realmente é necessário, para não se arrepender depois, né? Isso é pensar de modo consequente, né? Pensar de modo prudente. Lá no jogo rápido, diz assim: sobre as informações apresentadas no relatório, aponte o que se pede a seguir. Letra A, o assunto descrito e avaliado. Então, o assunto descrito e avaliado no relatório é o quê? É o consumismo infantil. Esse é o assunto que está sendo tratado aí no relatório. Letra B, a pessoa ou comissão encarregada de examinar, descrever e avaliar esse assunto. Quem é? No caso, a gente precisa ver lá na fonte, quer dizer, de onde foi tirado, né? Ó, Instituto Alana. Foi de onde foi tirado esse texto, tá? Falando aí sobre o consumismo. Então, o Instituto Alana é o encarregado de examinar, descrever e avaliar esse assunto. A atividade número 2 diz o seguinte: relacione os termos a seguir com seus respectivos significados. Vamos lá. Consumismo significa o hábito de consumir. Consumir, gastar. Consumista é aquele que consome em excesso. E o consumidor é que consome. Número 3. Releia este trecho do primeiro parágrafo do relatório. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Agora explique o significado que estes termos e expressões em destaque assumem no texto. Gênero. Quando a gente fala de gênero, pessoal, estamos falando se é do gênero feminino ou masculino, tá? Então, gênero neste contexto aqui, ó, nesta frase, quer dizer que não importa se é homem ou mulher. B, faixa etária. A faixa etária que diz aqui, não importa a faixa etária, não importa a idade, tá? O poder aquisitivo, não importa o poder de compra. Número 4. Porque, de acordo com o segundo parágrafo, o consumismo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e de interesse geral. Porque as crianças sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas ao consumismo, como a obesidade infantil, o estresse familiar, a banalização e entre outras. Número 5. Complete as lacunas a seguir, considerando as informações apresentadas no terceiro parágrafo. Letra A. Preocupam-se com o futuro das crianças. Quem? Pais e educadores. Letra B. Preocupam-se apenas com a ganância de seus negócios. Quem? Os agentes do mercado global. Certo? Bom, agora, ainda na página 60, nós vamos falar sobre relacionando, organizando e representando. De acordo com o relatório apresentado pelo Instituto Alana, a televisão principal, mídia utilizada pela publicidade, é um dos fatores que contribuem para o consumismo infantil. O gráfico apresentado na seção a seguir, chamado de gráfico de barras, compara esse e outros fatores que influenciam as crianças na hora de comprar. Então, aqui na página 61, nós temos o gráfico de barras e aqui estão os fatores que influenciam o consumo, tá? Produtos e serviços usados indicados por amigos, esses são 38%. Marcas conhecidas, 44%. Embalagens, 48%. Personagem famoso, 50%. Propaganda na TV, 73%. A televisão ainda influencia muito, né, as pessoas ao consumismo. Então, número 1, de acordo com as informações apresentadas no gráfico, que outros fatores influenciam as crianças na hora da compra?
Então, aqui, pessoal, é só a gente copiar aqui, ó, essas palavrinhas que estão na vertical aqui no gráfico, tá? Personagens famosos, embalagens, marcas conhecidas, produtos usados por amigos. Qual é o fator que mais influencia as crianças na hora da compra, depois da propaganda de TV? Então, depois da propaganda de TV, o fator que mais influencia na hora da compra, influencia as crianças na hora da compra, é o personagem famoso. Olha lá, ó, 50%. Depois da TV, é o personagem famoso, tá? Número 3, dos fatores apresentados, qual influencia menos as crianças na hora da compra? Então, são os produtos e serviços usados e indicados por amigos. A gente pode observar lá no gráfico, ó, 38%. E lá no jogo rápido, que é a nossa última atividade da página 62, com base na análise do gráfico, assinale V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. O gráfico não apresenta título, verdadeiro ou falso? Falso. O gráfico apresenta título, né? Nós acabamos de ver aqui, ó, fatores que influenciam o consumo, é esse o título do gráfico. Depois, a linha vertical do gráfico mostra os fatores que influenciam as crianças na hora da compra. Verdadeiro, né? São estes aqui que aparecem na vertical. Depois, os números da linha vertical apresentada no gráfico informam a porcentagem referente a cada um dos fatores que influenciam as crianças na hora da compra. Falso, tá? Falso. Os números, eles aparecem na horizontal. Ó, esses aqui, ó. Esses aqui são os números, tá? E eles não aparecem na vertical. Aqui é horizontal, quando a gente olha assim, ó. Certo? Marcas conhecidas influenciam mais as crianças do que as embalagens dos produtos na hora da compra. Falso. Falso, tá, gente? A diferença apontada entre a influência de embalagens e a de personagens famosos na hora da compra é de 2%. Verdadeiro, tá? Se nós formos olhar no gráfico, nós vamos ver que a diferença é de 2%. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, aproveitem amanhã para descansar. Um beijinho, tchau, tchau!